Lula se perde no debate da Band e acaba atropelado por Bolsonaro. Você anotou o número da placa? Eleições 2022, comentário do dia. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentaram na noite desse domingo no primeiro debate do segundo turno, apresentando poucas propostas e abordando principalmente dois temas. Enquanto o petista procurou explorar a má gestão de Bolsonaro na pandemia, o presidente deu ênfase aos episódios de corrupção durante as gestões petistas. Logo no início do programa, também ficou bem clara a preocupação de Bolsonaro com o Nordeste. Em menos de 5 minutos de debate, ele já tinha citado 2 vezes o Nordeste. É nessa região em que Bolsonaro precisa crescer o seu desempenho nas urnas, se quiser vencer a eleição no dia 30. O formato do debate permitiu que os dois candidatos direcionassem perguntas um para o outro sem mediação, principalmente no primeiro e no terceiro blocos. No primeiro bloco, foi Lula quem conduziu o debate, obrigando o Bolsonaro a responder principalmente sobre a pandemia da Covid-19 e prendendo o Bolsonaro no tema por aproximadamente 10 dos 15 minutos à disposição de cada um dos candidatos. Lula entrou no debate extremamente concentrado, dominando o palco, caminhando até a câmera e conversando com quem estava assistindo. Estava descontraído e ria das respostas de Bolsonaro, que parecia mais tenso e ficou mais estático, preso aos papéis da sua tribuna. No segundo bloco, quando os dois candidatos responderam a questionamentos de jornalistas, o destaque foi a questão da ampliação do número de ministros do STF de 11 para 16, como cogitou o Bolsonaro numa entrevista na semana passada. Mas no debate, os dois se comprometeram a não alterar a composição do Supremo Tribunal Federal. Nesse bloco houve certo equilíbrio, mas mostrando um Bolsonaro já um pouco mais à vontade. No terceiro bloco, o último do programa, foi visivelmente dominado por Bolsonaro. Agora era Bolsonaro que ria das respostas de Lula. O tema escolhido pelo presidente, o escândalo envolvendo a Petrobras, deixou Lula visivelmente irritado, a ponto do petista interromper Bolsonaro e ser reprimido pelos mediadores 2 vezes. Cansado e visivelmente longe da concentração inicial, o Lula se perdeu até na administração do seu tempo e Bolsonaro ficou os 6 últimos minutos do bloco falando sozinho. Só que o presidente aproveitou mal esse tempo e, ao invés de cativar indecisos, voltou a falar apenas para a sua bolha, repetindo temas explorados já à exaustão, como a relação de Lula com a Nicarágua e a Venezuela. O debate também foi eloquente pelo que aconteceu atrás das câmeras, o que a gente não viu. E aí vem os detalhes que muitos talvez nem se deem conta. Bolsonaro, por exemplo, reservou um lugar de destaque a seu ex-ministro Sérgio Moro, com quem reatou nesse segundo turno. Moro foi escalado como um dos seus assessores com cadeira dentro do estúdio da Band. Obviamente uma provocação que pode ter incomodado o próprio Lula. Por falar em provocação, todos devem ter percebido que Lula usava um broche na lapela do seu paletó. Era o símbolo do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração contra Crianças e Adolescentes. Mas o que tem isso a ver? Como o STF proibiu a campanha de Lula de explorar o tema sobre o vídeo em que Bolsonaro cita que pintou um clima ao se referir a adolescentes venezuelanas, a campanha orientou que Lula evitasse esse assunto durante o debate, mas foi com o broche provocativo. Depois de se encontrarem no debate da Band ontem, Lula e Bolsonaro ainda terão 3 outras oportunidades para ficarem frente a frente antes da votação no dia 30. A última delas será no debate que está programado pela TV Globo, que acontecerá no dia 28 de outubro, a 2 dias da eleição. Mas até o momento,
as campanhas nem de um nem de outro confirmaram presença nos próximos encontros. Agora, o que mais você precisa saber nas eleições 2022? O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou neste domingo a remoção de vídeos postados por perfis da campanha de Lula em redes sociais que reproduziam fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas ou qualquer conteúdo relacionado ao tema. Num trecho de uma entrevista, Bolsonaro diz que pintou um clima em visita a refugiadas de 14 e 15 anos, associando Bolsonaro à pedofilia. Alexandre de Moraes entendeu que o trecho explorado pelo PT foi tirado do contexto. Moraes também determinou que a campanha de Lula deve se abster de promover novas manifestações imputando a Bolsonaro declarações pedófilas, sob pena de uma multa diária de R$100 mil. Um dos movimentos mais intensos no xadrez político nesse segundo turno é julgado no estado de Minas Gerais. O governador reeleito Romeu Zema entrou de cabeça na campanha para tentar reverter a situação no seu estado, onde Lula venceu o primeiro turno com 48% contra 43% de Bolsonaro. Na última sexta-feira, Zema reuniu 687 dos 853 prefeitos do estado para o encontro com Bolsonaro em Belo Horizonte. Do outro lado da disputa, o PT planeja cadastrar na Justiça Eleitoral voluntários para dar carona a eleitores em bairros mais pobres. Dos 30 municípios com maior abstenção no país, 23 estão em Minas, inclusive em regiões onde o PT é forte. O fundador do Partido Novo, João Amoedo, que foi candidato a presidente em 2018, declarou o voto em Lula no último sábado. A declaração gerou uma onda de manifestações de filiados da legenda contrárias ao posicionamento e até mesmo pedidos para que o político deixe imediatamente o partido. Amoedo, que apesar de ainda ser filiado ao Novo, deixou a presidência da legenda em 2020 e não vem exercendo uma grande influência no partido atualmente. Bom, gente, eu fico por aqui e volto amanhã com mais um comentário político.